Alô, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui novamente no Camarim com Nil Bernardes. Hoje, particularmente, eu estou muito à vontade, inclusive estou à vontade aqui, porque eu estou num lugar onde eu posso considerar que por muitos anos foi a minha segunda casa. Quantos trabalhos, quantas noites a gente dormia aqui no sofá para terminar um trabalho. Eu estou aqui no estúdio Moche, em São Paulo, um dos maiores estúdios da América Latina. E eu não poderia deixar de bater um papo com quem fez com que tudo isso aqui acontecesse. E ele está aqui ao meu lado. Oswaldo Malaguti Júnior. É nós, né? E aí, Oswaldo? Legal, galera, estamos aí. Então, aí você falou que por muito tempo você passou e passa, né? Passei, Porque passa. você continua fazendo as produções aqui e tal. Exatamente, exatamente. E continua dormindo no estúdio, que eu já peguei você dormindo um dia aí. É isso mesmo. Mas, Oswaldinho, Diz. vamos fazer o seguinte. Bom. Antes do Moche, você participou de um grupo numa década, na década de 70, né, que no início da década de 70, onde explodiu um movimento aqui no Brasil de artistas brasileiros cantando em inglês. E você fez parte e faz parte até Sim. hoje, porque eu acho que não sai da vida da gente, né? De jeito nenhum. Folhas. Então, Folhas é o seguinte, na verdade, veja bem, eu atribuo esse movimento, as bandas daquele tempo, falava banda, falava conjunto, faziam bailes, né? E os bailes, você tinha que tocar os hits. Sim. E naquela época, na virada dos anos 70, houve uma invasão de música internacional. Isso aí sempre aconteceu, né? Periodicamente vai mudando o gênero e tal. Então houve uma invasão no começo dos anos 70 de músicas melódicas, baladas, né? Os Bee Gees e tal. E a gente, como fazia muito baile, tinha que executar o que estava rolando no mercado. E os outros conjuntos, também fizeram a mesma coisa. Então eu atribuo ao Terry, nosso amigo Terry Winter, sim, né? Sim. Meu amigo pra caramba, falecido Terry, talvez o primeiro, né? Que saiu gravando em inglês, ele foi Summer Holiday, porque no tempo dos Folhas a gente executava os Summer Holidays nos bailes, né? Antes de os Folhas gravarem a sua própria música, o My Mistake, que foi o primeiro hit, a gente tocava já a música do Terry. Só para você lembrar, ou você que não conhece, Summer Holiday é um pedacinho, fazia One a Sunny Day, o corinho One a Sunny Day, I met you, Summer Holiday, né, Oswaldo? Muito grande legal, sucesso, muito né? grande sucesso. E vocês vieram também com sucesso na bagagem, né, Oswaldo? Então, porque a gente tinha músicas próprias também, baseadas em músicas dos Bee Gees, e várias bandas, né? Que faziam mais ou menos a tal da música lenta, né? Que se chamava naquela época. Você fazia baile, aí você tinha que tocar rock, né? E tocava depois uma seleção de música lenta para o pessoal dançar. O pessoal chamava de mela cueca. Também, né? Porque na verdade é mesmo, né? Quem sabe a história é por aí. O termo usado na época, né, Isso, Oswaldo? exatamente. Então, mas aí a gente fazia esses bailes todos aqui em São Paulo, né? Tocava em tudo quanto é lugar. Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, Espéria, Tietê, Clube Atlético Ipiranga, vai longe, né? Então todo fim de semana tinha aí 3, 4, quinta, sexta, quinta era raro, mas sexta, sábado e domingo não tinha jeito de não fazer a domingueira e os bailes até de formatura e tal, né? Até que na verdade surgiu, todo mundo quer gravar, né? Isso aí é o sonho de todo artista da banda, quer gravar e fazer um disco e tal. E a gente estava procurando, aliás, já havíamos feito outras gravações antes, que não tinha dado em nada, né? Eram mais caseiras, mais estúdio caseiro? Não, nós fizemos uma gravação, isso já em 70, porque os Folhas foram contratados pela RCA Victor em 72, pelo Osmar Zan e Henrique Gastaldello. Sim. Agora, antes, nós tínhamos feito uma gravação, talvez por volta dos 70, para Chantecler. Que acabou, nem sei se saiu, né? Já era Folhas. E um pouco mais para trás, que não eram nem Folhas, você deve saber essa história. Eu tinha uma outra banda, com o Hélio Santisteban, com o Paulinho Fernandes, que virou Folhas depois, junto com o Hélio, e mais alguns outros rapazes, que a gente acabou vencendo um concurso da TV Record, em 1966. Era o programa do José Carlos Romeu, que acho que ele trabalha com o Roberto até hoje, né? Isso. Me parece. E aí a gente ganhou o concurso, e o concurso dava direito a uma aparelhagem da Janine, dava direito a um disco,
pela Chantecler, e um contrato com a Jovem Guarda, que na verdade nunca pintou. Sim. Porque coincidentemente é uma outra história. No dia do concurso final, quando a banda participou da final e ganhou, teve acho que o primeiro incêndio da TV Record. Aí desandou tudo, porque a Record ficou fora do ar uns 10, 15 dias e até reconsiderar tudo, foi passando o tempo e esse contrato com o Jovem Guarda nunca pintou. Mas o disco pintou, né? E equipamento, a gente ganhou equipamento, tudo, mas era uma outra banda, né? E aí o Folhas foi só, formamos o Folhas mais tarde, gravamos esse disco que eu estava comentando, que eu nem sei, da Chantecler, não aconteceu nada, claro. E depois apareceu, de repente, um empresário nosso, que vendia os bailes da gente, o Mário Hildebrand Bin. Opa! Mário H. Bin. Você não... Eu conheço de ele nome. Trabalhava com o Christian Sim, também, trabalhava lógico. com os Moscas e tal. Isso. E o que acontece? Os Moscas já faziam parte lá do programa do Silvio, né, do Silvio Santos. E aí esse Mário acabou apresentando a banda lá para a RCA. E aí o pessoal da RCA acabou indo assistir o ensaio nosso na banda, que o diretor artístico naquele tempo, ele ia ver o artista. Exatamente. Naquele tempo era o sonho que não acontece mais hoje. Quando o diretor artístico ia, via o artista, achava bom o artista, no outro dia o artista estava lá na gravadora, assinava o contrato e Isso, é o que aconteceu. Então eles jogaram a gente dentro do estúdio, nós fizemos na RCA já em 72, fizemos lá um demo ao vivo em 2 canais, e sei lá, de umas 30 músicas, né, para eles poderem ouvir depois a banda. E aí aconteceu aquilo ali, aí passou uns 10 dias, chamaram o empresário, o Mário, e falaram: Mário, é o seguinte, a gente quer ficar com essa banda aí, mas nós queremos que eles gravem essa música lenta, que era o My Mistake. Isso no meio de um monte de outras músicas de rock, que a gente gravou até música de Deep Purple, nós gravamos músicas pro demo, né, para fazer o demo pro diretor artístico. Aí nós falamos: pô, mas a gente não está querendo gravar música lenta, né? A banda é roqueira, a gente quer gravar... Não. Eles estão dizendo que vocês vão ter que gravar, porque já estava começando justamente a febre das baladas. E já estava estourado também o Light Reflection. Sim. Com o Tell Me Once Again. Tell Me Once Again foi mais ou menos uns 6 meses antes de lançar o My Mistake. E aí lançou o My Mistake, e aí é uma longa história, né? Sim, mas o My Mistake... E o My Mistake foi composta por quem? O My Mistake é de Hélio Santisteban e Oswaldo Malaguti. Aí eu vou contar uma coisa que é muito bacana o negócio. Como eram feitas as letras em inglês e como eram... Assim, o pessoal, na verdade, tinha uma ligeira noção de inglês, porque naquela época quem falava uma outra língua era a mosca branca, né? Não é? Hoje todo mundo praticamente fala e tal. Exatamente. Mas a gente tinha uma certa noção de ginásio, um pouquinho mais aqui, alguns amigos, sabia alguma coisa. Mas na verdade a gente fazia bem de gozação as coisas. Então eu vou contar. O Bitão, que é o guitarrista nosso, muito gozador, que tocava com os Megatons, ele já desde aquele tempo ele já fazia música, fazia muita gracinha o Bitão, sempre faz, até hoje ele é engraçadinho, né? Ele tinha um dicionário chamado Inglês Como Se Fala no Presente, de gozação, porque esse dicionário, na verdade, ele tinha frases feitas, né? Com tradução para o português. Só que o dicionário era de 1929, ele já era naquele tempo bem velho, né? Então, de gozação, ele trouxe o dicionário, estava na casa da avó dele, falou: vamos começar a compor. Então, qual que era a regra da composição? Então, espera aí. Antes de você contar essa regra, a gente vai para um pequeno comercial e voltamos já no Camarim com o Nil Bernardes, Oswaldo Malaguti, aqui no Moche, contando histórias, por enquanto, dos Folhas, hein? Rude Vistoria Veicular. Possuímos uma estrutura moderna e profissionais gabaritados para melhor atendê-los e obedecendo às normas do ISO 9001. Disponibilizamos os serviços de vistoria, móvel, cautelar, transferência e legalização. Seguradoras, leilão
e avaliação. Atendemos todo o estado de São Paulo. Atendimento 24 horas, mediante agendamento. Rude Vistoria Veicular. Telefone 11 2959 1726. Estamos de volta no Camarim com o Nil Bernardes, hoje aqui no Estúdio Moche com Oswaldo Malaguti. Oswaldo, você estava contando, eu te interrompi aí, a respeito de... Aí como é que vocês começaram a compor em inglês? Bom, aí você tem a música e a letra. Então eu estava falando da letra. Porque, na verdade, a música é sempre feita pelo Hélio Santisteban, né? Então o Hélio tinha as ideias dele, e compunha a música, aí vinha para fazer a letra, chegava sempre comigo. Então tinha essa regra, por algum tempo teve essa regra do livro que eu estava contando, né? Então tinha que abrir o livro sem olhar numa determinada página, fecha os olhos, corre o dedo em cima do livro, sem ver, e parava num determinado lugar. Essa frase, aí você ia ver o que estava escrito. Aí você lia em inglês, lia em português, a tradução, via se cabia, se a métrica cabia naquela frase, valeu. Frase seguinte. Corria de novo. Que legal. Então, e aí, depois aí tinha algumas frases no meio para arredondar, né? Também, mas por exemplo, então, o que faz essa ratoeira em frente à minha porta? Bom, mas depois vinha uma frase seguinte, que alguma coisa tinha a ver com a ratoeira, mas também não precisava ter. Então agora o My Mistake foi um pouco diferente, o My Mistake não teve o livro, né? Foi uma gozação mesmo dessas coisas que já naquela época tinha talvez, não sei se o Lindomar, coisas de assassinato, e matou a mulher, porque sempre teve essa história, né? Lógico, na música em geral, né? Então foi uma ideia de vamos fazer uma gozação aí, né? Então quem não conhece a letra do My Mistake, ou não entende, ou nunca pegou para saber o que está... Depois que eles ficam sabendo da tradução, muitos até nem gostam mais da música. Aí eles falam assim, poxa, eu dançava tão agarradinho com a minha namorada, pensando que falava de amor. Então, e o cara matou a mulher? E o cara matou a mulher. Mas como é que é isso? Né? Mas era meio na gozação. E eram feitas mais ou menos desse jeito. Então, aí começou a carreira, né? A gente gravou o disco, foi difícil os primeiros meses, porque é a mesma história, não toca, vai para a rádio, naquele tempo a rádio arquivava o disco. Né? Mas aí a gente arrumou um amigo falecido, o Serginho de Freitas, que trabalhava na Rádio América, tinha um programa lá que tinha uma boa audiência, e o Serginho, ele conhecia muita gente no meio das rádios aqui em São Paulo. E aí, Serginho, dá uma mão pra gente aí. E ele começou a ajudar. Essa semana a gente vai visitar tais rádios e tal. Vai para lá, vai para cá e tal, vamos tocar, e não tocavam, sempre a história. Até que, um belo dia, fomos na Rádio Tupi, e também falecido Barros de Alencar, faleceu recentemente. Faleceu o ano passado. Isso. Né? E Barros, de repente, começou a tocar, porque gostou da música. E realmente o Barros de Alencar, quando ele tocava, quando ele botava nas 7 mais do dia, as 7 campeãs, não tem jeito. Sucesso. Depois, mais tarde, conversando com o Barros, que não foi só o My Mistake que ele estourou, foi o She Made Me Cry, ele chegou a tocar até um pouco de Forever e tal. E ele falou, não, é que eu gostei da música, e eu estava viajando para Cuiabá, e estava no carro com umas meninas lá e tal, e tinha tomado umas, né? E aí eu ouvi a música e falei, pô, bacana. Aí no dia seguinte calhou que ele ouviu de novo. Isso no fim de semana. Aí quando ele voltou para São Paulo, quer dizer, no fim do domingo à noite, segunda-feira disse que ele foi lá na discoteca, ela falou, tira essa música, desarquiva, eu vou tocar porque eu gosto. E aí ele começou a tocar, até ele falou, de vez em quando nem tinha aquela das 7 mais, eu falava, põe os folhas em sexto aí, vai, que ele queria ouvir. Legal. É verdade, isso é a história que ele me contou. E aí a coisa foi indo, né? Porque ele era líder de audiência, então normalmente a maioria dos dias, tocava 3 vezes ao dia, na parte da manhã. E aí programas de televisão. Aí começou, aparecer, lógico. Começam a ficar famosos e tal, são vistos e tal. Exato. E teve aquele negócio de assédio, de repente, fãs em shows, em televisão, essas coisas, porque acontecia muito naquela época, né? Acontece até hoje, né? Então, por exemplo, televisão, a gente tem coisa assim, nós fizemos o primeiro Fantástico nosso, foi em preto e branco. Olha. Talvez 73. Aí já mudou a história. E aí nós tivemos disco de ouro recebido lá no Silvio Santos.
o My Mistake, disco de ouro, quem me entregou foi o Silvio, aí no Teatro da Rua das Palmeiras, né? Sim, exatamente. Isso talvez 74. Aí a história foi indo, e aí tocamos no Brasil inteiro. Mas aí, Oswaldo Malaguti Júnior, o que deu na tua cabeça de repente montar um estúdio de gravação? Muito simples. Porque eu sempre fui ligado, já desde de mexer em aparelhagem, de fazer meu próprio amplificador, isso já antes, lá do tempo dos Folhas, as bandas que eu tive que tocava Shadows, Ventures. Você já tinha um guru que ajudava, né? Sim, eu tinha alguns, né? O Isao Yamazaki foi um deles, né? Que trabalha com a gente até hoje aqui. Mas eu sempre gostei de fuçar, né? Então faz o amplificador e monta isso, e me desmonta e põe fogo não sei aonde, e dá certo e não dá certo. E aí, na verdade, essa vontade do estúdio veio da gravadora, né? Veio da RCA. Porque eu vivi lá dentro, vamos dizer, desde 72 a 79, né? Foram quase 7 anos indo para o estúdio, quase que sempre e tal. E a RCA, para quem não sabe, ela tinha o melhor estúdio, talvez, do Brasil, compatível com os estúdios americanos. Sem dúvida. E a gente, na verdade, os Folhas pegaram justamente, a gente pegou a época que a RCA trocou o equipamento, que é um equipamento modesto, que veio do Scatena, mas o My Mistake foi gravado em 4 canais, no tal do equipamento modesto, em 72. Né? No ano seguinte, me lembro que mudou a presidência da gravadora e veio um cubano, Gil Beltrán. Gil Beltrán. Quando o Gil assumiu, Gil falou, temos que ter o mesmo equipamento que temos nos Estados Unidos. E mandou vir as mesas Nive, que para quem conhece história de estúdio e gravação, a Nive é um marco, essa marca Nive, né? Inclusive nós temos um aqui. Nós vamos mostrar a Nive aí para o povo conhecer. E aí foi assim, aí foi despertando a vontade, né? Mas que bacana. Eu já era fução, né? De eletrônica e tal. E até chegou uma hora. Agora, na verdade, a mudança mesmo de abandonar a banda para fazer um estúdio foi assim. Eu atribuo o seguinte fator, por exemplo. A partir de 77, mais ou menos, houve também uma outra mudança na história da música, né? Que foi a invasão da discoteca. Aí ferrou todo mundo. Todas as bandas que estavam fazendo sucesso, os artistas, o pessoal só queria ouvir. Inclusive a Rede Globo deu uma força tremenda com a novela Dancing Days. Então, isso. Que era a discoteca do começo ao fim, verdade. Tal. Isso trouxe tudo aquilo dos Estados Unidos de fora, da Europa tal, para a discoteca para o Brasil. Exatamente, e prejudicou muito a carreira de vários artistas, inclusive a nossa, porque diminuiu muito a nossa procura dos shows, entendeu? Então, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já vou desistir de tocar, vou partir para essa coisa de estúdio que eu sempre gostei e tal. Aí teve essa ideia. E aí nós vamos ver essa ideia daqui a pouquinho. Vamos. Para mais um break comercial aí. Vamos faturar um pouquinho e já voltamos no Camarim com o Nil Bernardes, hoje aqui nessa entrevista maravilhosa com Oswaldo Malaguti Júnior. A batata doce em pó micronizada é um suplemento alimentar 100% natural, composto de carboidratos de baixo índice glicêmico, desenvolvido especialmente para indivíduos que necessitam de um alto nível de energia com o mínimo de volume durante a atividade física. Sua neutralidade de sabor e sua solubilidade fazem do produto um parceiro ideal de treino para quem quer otimizar seus resultados. Pode ser consumido por diabéticos. Produto à venda na loja virtual do nosso site www.vivanatv.com.br. Voltamos no Camarim com o Nil Bernardes. Hoje o nosso camarim é esse estúdio aqui. Por enquanto nós estamos no estúdio A dos estúdios Moche, porque aqui tem A, B, D e VIP. Masterização também. E masterização. Oswaldo, como é que chegamos a tudo isso, Oswaldo? Então, é aquela história. Eu, como eu estava falando, eu sempre fui fução, sempre gostei de eletrônica, sempre gostei de mexer com
equipamento em geral, né? E eu participei dessa mudança toda dos estúdios da RCA, com equipamentos, com importação das mesas NIV, e fui pegando gosto pela coisa. Até que eu desisti um pouco de tocar em virtude de uma mudança que houve no final dos anos, vamos dizer da metade para frente dos anos 70, com a invasão da discoteca, a banda começou a entrar numa fase um pouco mais, vamos dizer, um declínio e tal. Começamos a fazer menos shows e aí você percebia que não estava agradando tanto mais, porque o pessoal queria ouvir discoteca e tal. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu parei, agora eu vou mexer com outra coisa e eu vou fazer um estúdio. Porque eu já tinha um pouco desse background todinho da RCA e manjava um pouco de eletrônica também, que não é... Naquela época não tinha quem fizesse, né? Hoje está cheio de gente boa que você faz acústica, faz tudo, mas antes você tinha que você mesmo que fazer as coisas. E aí eu acabei pegando o Hélio Santisteban, que era o parceiro, o Wagner Bernat, o Bitão, e o Paulinho não se interessaram por isso, né? Então ficou o Hélio Santisteban e o Oswaldo. E vamos bolar o nome. Aí, mesma coisa, mesmo sofrimento para bolar o nome e tal. Aí invertemos, tentamos várias formas, vamos pegar as iniciais e cruzar as letras e tal. Aí ficou Malaguti, Oswaldo, Santisteban, Hélio, Bosch. Também não gostamos do nome. Dali um tempo, vamos trocar, mesma história. Repetição do Folhas. Né? E aí montou o estúdio. Nós fomos para os Estados Unidos, isso em 79. Eu fui com o Elinho lá e a gente comprou equipamento básico, né? Gravador de 8 canais, monitores e tal. Aí usei uma mesa que era dos Folhas por um tempo, que não era uma mesa própria para estúdio, mas eu acabei modificando eu mesmo, trocando alguns componentes e tal, que eu tinha... Contei com a ajuda de algumas outras pessoas, alguma coisa que eu tinha dúvida, montou o estúdio. E aí é uma história longa, né? E o primeiro grande passo foi ali, Travessa da Pompeia? Aí era uma casa na Avenida, uma travessa da Avenida Pompeia. Nós ficamos acho que 9 anos lá. E eu gravei lá, rapaz. Você sabe que a primeira vez que eu gravei lá foi com o nosso saudoso Arquimedes Messina. Ele faleceu recentemente, o ano passado. E eu gravei lá um comercial para o Pão de Açúcar. Eu lembro até hoje que fazia pão, 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 pão de açúcar. É Natal no Pão de Açúcar. Gravamos lá no Moche. Foi quando eu te conheci e a partir daí estamos até hoje. Até hoje, né? tem aquela champanhe que depois até hoje. quiser mencionar. E depois emendamos com muitas coisas, né, Oswaldo? Graças a Deus. Até que você saiu de lá e veio para cá, para Água Branca. Quando eu estava lá na Pompeia, o estúdio já estava gravando bastante. Já Muito. hits, né? Exato. Já tinha gravado o Zezé, mas... Leandro e Leonardo, as primeiras gravações foram lá. Antes do Tapas e Beijos, né? Antes do Tapas e Beijos. Mas Exatamente. eles tinham gravado. O Zezé de Camargo já tinha gravado lá como Zazá e Zezé. Depois gravamos um sozinho, Zezé de Camargo, antes do Luciano. Tinham grupos que vinham do Sul para gravar aqui, eu lembro muito Gravavam disso. comerciais também, entendeu? E tal. Aí depois, como a casa acabou ficando pequena, problemas também de barulho na rua, vizinho reclama. Aí foi criado aqui em São Paulo alguns estúdios, por exemplo, Som Livre, aqui próximo da gente. Isso aí serviu também de base para eu poder encontrar esse lugar aqui que estamos até hoje, até 30 anos aqui. Baseados mesmo no estúdio da RGE, Som Livre. Né? Porque é um lugar que pode fazer barulho à vontade, não tem problema nenhum com vizinhança, você tem estacionamento. O estúdio precisa de liberdade, né? Então eu acabei achando esse local, mas baseado no estúdio da Som Livre, que você gravou bastante lá. Gravei bastante lá. Então, e aí é uma outra história também, né? Aqui nesse prédio, a gente começou com um estúdio A, depois fizemos o B, depois fizemos o C, depois VIP, depois sala de masterização, sala de DVD, depois derrubou o estúdio C e fez um salão que chama C, mas não é mais. E está até hoje, são 30 anos de briga aí, né? E você tem aqui, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio A, Isso. Né? Nós temos o estúdio B, temos o estúdio digital, Isso, o D. Né, Oswaldo? E temos o estúdio VIP, inclusive no estúdio VIP é onde nós temos uma mesa NIV. Isso. Gostaria que você contasse até a história Não, a história dessa da mesa NIV, assim, era uma coisa que era um sonho, né, para todo mundo, porque era muito caro. Então, e aí eu acabei um dia conseguindo realizar o sonho, né, de comprar uma mesa dessa e ela está funcionando até hoje. Na verdade, é uma mesa de 1980.
84. Uhum. E ela tem que ser velha, né? Ah. A Nive tem que ser vintage. Tem que ser equipamento antigo, não pode ser novo. Novo não adianta. Eu gostaria que você enumerasse, talvez você não vai lembrar de todos, né? Mas quantos artistas nacionais e internacionais já pisaram nesse estúdio aqui do Mosh para gravar seus discos? Bom, eu CDs? tinha, na verdade, Nil, o seguinte, o objetivo de todo mundo que montava um estúdio, hoje eu não sei direito qual é a coisa, mas naquele tempo era gravar gente famosa. Sim. Mas tem que fazer um estúdio para gravar artista famoso, né? E eu tinha na cabeça alguns caras que eu imaginava gravar, né? Puxa, mas aí não dá, né? Como é que eu vou conseguir com um estúdio pequeno gravar? Eu vou falar quem é. É esse, é quase impossível. E aí acabou meio que a maioria dando certo. Aí eu vou citar Rita Lee, Guilherme Arantes, meu amigo Guilherme, o Roberto Carlos também, porque na verdade antes, assim, eu vou fazer um estúdio, gravar o Roberto seria impossível. Sei. Né? E a gente conseguiu fazer disco dele aqui inteiro, com ele aqui, entendeu? Então, agora, vamos dizer, dessa turma, da sertanejada, aí o bicho pegou, né? Embora o Oswaldinho é do rock and roll, ele não tinha feito um estúdio pensando que ia ter essa marca sertaneja. Hoje o Mosh não tem mais. Sei. Né? Não é que não tem, ainda tem um pouquinho, mas o pessoal lá só grava sertanejo. Não é. É que, na verdade, quando começou, principalmente aqui nesse prédio, o primeiro sucesso grande foi o Chitãozinho Chororó, que foi o Rancho Fundo. Rancho Fundo. E aí o bicho pegou. Antes de ser aqui nesse prédio, que a gente comenta que era na casa, a gente fez Zezé, mas fizemos alguns outros artistas que não eram artistas assim estourados, né? Alípio Martins foi o primeiro disco de ouro. Sim. Se bem que o Alípio não é bem sertanejo, mas... E antes, no comecinho do Mosh lá na casa, eu me lembro que a gente fechou um contratozinho com a Warner, que eles abriram aquela selo sertanejo UEA. Ué. Lembra? Isso. E, nossa, aí nós gravamos, sei lá, em 2 anos, deve ter gravado uns 100 e tantos discos. Inclusive, Tudo sertanejo. inclusive o disco da Orquestra da Terra saiu pelo selo EA. No Camarim com o Nil Bernardes, vamos tomar mais um cafezinho, agora um cafezinho pequenininho e voltamos já com Oswaldo Malaguti aqui no Estúdio Mosh. De volta aqui no Camarim com o Nil Bernardes, hoje aqui, Estúdios Mosh com Oswaldo Malaguti Júnior. Estávamos falando aqui, Oswaldo, a respeito dos artistas que gravaram, desse movimento todo, movimento sertanejo então, quer dizer, isso chegou a prejudicar um pouquinho a imagem do Mosh, no caso, pô, mas o Mosh só grava sertanejo, essas coisas, você acha que prejudicou? De certa forma, visto pelo outro ângulo, né? O pessoal de rock e tal, acabou criando um pouco essa pecha, né? Dizer, o Mosh tá... Mas, na verdade, claro que só ajudou, né? Porque o Mosh, eu acho que ele é o que ele é hoje, devido ao Zezé, principalmente, o Chitão, e todos os outros. Bruno também gravou bastante e tal. Agora, na verdade, o Mosh sempre gravou variado. E hoje, na verdade, por incrível que pareça, nós, na verdade, não conseguimos entrar nessa nova, na sertanejada mais pop, né? Sei. Porque foi criado um outro esquema, o pessoal vem de outros lugares, mais de Mato Grosso e tal. E lá foram feitos novos estúdios, o pessoal já vem com música pronta e tal. Então hoje eu gravo César Camargo Mariano, a gente grava muita coisa, até o funk, né? Não, o funk você pode classificar de várias maneiras, até o pessoal de funk tem procurado a gente para gravar. E é uma vertente musical que realmente tá dando muito certo, né, Oswaldo, o funk? Justamente, mas na verdade a gente ataca o Mosh, nós trabalhamos bastante para publicidade também, estamos começando a fazer cursos aqui, que é muito interessante, workshops, né?
Nós temos agora, o mês que vem, 2 grandes workshops com uma banda de rock muito poderosa, né? Com 4 músicos maravilhosos aí. Muito provavelmente o Kiko Loureiro faça logo mais um workshop grande aqui dentro para essa área de rock. Né? Então está bem variado, mais dentro daquilo que eu gosto. Né? Você teria uma noção, em números, aos artistas que gravaram aqui, inclusive nós não citamos aqui, gravou aqui Sérgio Mendes, Sim. B.B. King, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Você tem mais ou menos uma missão em milhões, quantos milhões de discos saíram daqui, desse forno aqui, da fornalha do Moche? Olha, com certeza, eu diria 300 milhões com certeza. Porque eu já te falo já, se você pegar Zezé, Chitão e Leandro e Leonardo, só aí já deu 200 milhões aí, quase que brincando. Eu acredito que até um pouco mais, né? Será que não chega uns 500? Olha, não? é possível que chegue, né? Então, isso é uma coisa interessante que não vai acontecer nunca mais, né? Certo. Porque não se vende mais disco. Exatamente. Não seria possível, né? Exatamente. Mas é um número espantoso. É difícil uma pessoa que pega na casa de uma pessoa que cata um disco lá que não tem o nome do Moche atrás. Entendeu? E olha, eu posso Bem dizer difícil. para você, morra de inveja, viu? Porque quem viveu, né, Oswaldo? E graças a Deus eu vivi. Eu vivi praticamente esses 30 anos de Moche, a gente sempre junto aqui, né, Oswaldo? Desde a época do análogo para o digital, inclusive você mantém hoje, depois a gente vai mostrar aí, toda essa aparelhagem Tudo análoga. funcionando. Se o cara quiser fazer um disco análogo aqui Com no certeza. Moche, E a gente faz. certo, né? Principalmente Tem o o pessoal de análogo, rock. tem o digital, tem para Tem. todo O mundo. pessoal de rock gosta muito de usar, ainda pelo menos para a base, né? Batera, baixo e tal, eles gostam de usar o som da fita. Né? E está tudo funcionando. Aquela fitona de 2 polegadas, exato. E nós temos aqui, Oswaldo, a nossa comemoração anual, Isso, né? temos. Nossa comemoração Então eu gostaria anual, de dizer, coisa bem entre nós dois. Né? Exato. O Nil, meu amigo de longa data e continua prestigiando demais o Moche, sempre prestigiou. No comecinho dos anos 90, né, Nil, você começou com a história do champanhe, né? Talvez, exatamente. pode ser mesmo, o Moche deveria ter 1 ano ou 2 de vida nesse local aqui. Por aí. E aí o Nil inventou a história do champanhe. Então, quando chega entre o dia 26, 27 de dezembro até, vamos dizer, 29, é sagrado, que o Nil vem com as 3, 4 champanhes. E a gente estoura champanhe lá mais. E não pode furar, hein? Não pode furar. Porque, veja bem, ó, quantos anos são aí? Quase 30 anos? Quase 30, acho que. E não furou 1 ano. 27 anos, mais ou O menos. dia que furar. Porque nós não eu vamos não estar sei, aqui. eu tenho medo e tal, mas não tem jeito. Aí Não vai tem chegando jeito. lá, dia 15, pode contar que o Nil. A gente já liga, Olha, já vamos e tal. A turminha vai estar aí, quem vai estar aí para já preparar os copos, Exato. preparar as champanhes? E a conversa é sempre a mesma, tipo, pô, mas passou muito rápido, né? Exatamente. Esse ano aqui parece que foi ontem, né? Exatamente. E é assim Mas que a a coisa gente, vai indo. e a nossa comemoração aqui é sempre a comemoração agradecendo a Deus pelo trabalho, agradecendo a Deus pelo ano, né? E agradecendo a Deus por ter nos proporcionado essa profissão que nós temos de músico, né, Oswaldo? Exato. Porque realmente a gente exercer isso é um negócio fascinante e a gente só tem a agradecer mesmo. Exatamente. E eu só tenho a agradecer a você, meu amigo, por essa entrevista, sabe? Olha, vai ser maravilhoso, muita gente vai ficar sabendo de muita coisa que não sabia. Nós estamos aqui na Água Branca, né, Oswaldo? O endereço aqui do estúdio, você pode passar para o pessoal, telefone, essas coisas. Nós estamos na proximidade aqui da TV Cultura, né, na rua Antônio Najib Ibrahim, 314, Bloco B. Nosso site é o www.moche.com.br. Agora, eu que agradeço, tá, Nil? E fiquei muito feliz aqui, sério mesmo, com essa matéria que você está fazendo. Oswaldo, obrigado. Obrigado você, mesmo. Nil. Gente, ficamos por aqui no Camarim com o Nil Bernardes e olha, não esqueçam, procura folhas, procura Moche, procura tudo isso que você vê a história realmente da nossa música no Brasil. Um beijo para todos vocês, até uma próxima oportunidade. No Camarim com o Nil Bernardes, ó. Namastê.